Vamos iniciar este vídeo da aula 7. Nesta aula, vamos abordar a seção 8, Operação. Na seção 8, temos os requisitos 8.1, Planejamento e Controle Operacionais, e 8.2, Preparação e Resposta de Emergência. 8.1 Planejamento e Controle Operacionais. Na seção 6, Planejamento, foram planejadas as ações para abordar riscos e oportunidades, requisito 6.1, e aquelas que propiciem que a organização atinja os objetivos ambientais, 6.2. Aqui, em 8.1, fica estabelecido que as ações para atender a estes requisitos devem ser estabelecidas, implementadas, controladas e mantidas. As ações são referentes ao estabelecimento de critérios operacionais para os processos relacionados aos aspectos ambientais, conforme identificados na seção 6, devem ser estabelecidas. Por exemplo, o que devemos verificar em um processo para considerá-lo conforme os requisitos? A seguir, implementam-se métodos de controle dos processos, que podem incluir controle de engenharia, como um sistema de supervisão, sensoriamento, ou através da adoção de procedimentos operacionais. Um procedimento de como agir ao executar um processo, passos a serem seguidos, etc. Os controles podem seguir uma determinada ordem, como eliminação, substituição, ação administrativa. Os diferentes controles podem ser utilizados individualmente ou em conjunto. As organizações mudam seus processos. Tais mudanças devem ser planejadas e analisadas de maneira crítica para identificar possíveis consequências que alterações não intencionais possam causar, adotando ações que minimizem ou até eliminem estas possíveis consequências. A organização, transferindo para terceiros algum de seus processos, estes também devem ser controlados e sofrer intervenção por parte da organização, quando necessário. O tipo e a extensão do controle e intervenção devem ser definidos dentro do sistema de gestão ambiental. A organização deve estabelecer os controles que sejam adequados, de modo que os requisitos ambientais que foram estabelecidos pela organização sejam levados em consideração no projeto e desenvolvimento do produto ou serviço, considerando todo o seu ciclo de vida, ou seja, desde a concepção até o destino final de sua vida útil. A organização deve determinar quais serão os requisitos ambientais aplicáveis e os que serão exigidos de seus fornecedores para a aquisição de produtos ou serviços. Tais requisitos devem ser comunicados aos fornecedores, incluindo os contratados responsáveis por atividades que foram terceirizadas pela organização. Também deve levar em consideração as informações sobre potenciais impactos ambientais. Todas estas informações devem estar devidamente documentadas e tratadas como tal, conforme o requisito 7.5 que vimos anteriormente. 8.2 Preparação e resposta à emergência. No requisito 6.1.1, a organização identificou as potenciais situações de emergência. Agora, ela deve estabelecer uma prática
para responder quando da ocorrência desta ação potencial. Para tanto, ela deve planejar ação de prevenção ou mitigação dos impactos ambientais originadas pelas situações de emergência. Responder à situação de emergência. Adotar ações que previnam ou, ao menos, diminuam as consequências resultantes das situações de emergência. As ações devem ser adequadas à magnitude da emergência e ao seu potencial impacto no meio ambiente. As ações de emergência devem ser periodicamente testadas, por exemplo, por simulações de planos de emergência. Periodicamente, ou após uma situação de emergência ou de um simulado, a organização deve analisar criticamente suas ações, detectando possíveis falhas e pontos de melhoria, atualizando assim seu plano de emergência. As informações relativas ao plano de emergência e o treinamento para respostas a situações emergenciais devem ser repassadas a todos os envolvidos, incluindo os terceirizados. Todo este processo deve ser documentado, de modo que esteja garantida a sua realização conforme o planejado. Por ser documentado, deve seguir as diretrizes estabelecidas no requisito 7.5. Resumindo, nesta aula apresentamos como a organização deve, dentro de sua operação, planejar e controlar os aspectos operacionais que impactam o meio ambiente. Vimos que ela deve estabelecer os controles e determinar os requisitos ambientais para seus fornecedores. Vimos também que a organização deve elaborar um plano de emergência de maneira a prevenir ou mitigar os aspectos ambientais adversos. Com este vídeo, finalizamos nossa aula sobre a seção 8, Operação. Realize agora a atividade proposta antes de passar para a próxima aula, onde iniciaremos a seção 9, Avaliação de Desempenho. Bons estudos! Muito obrigado e até lá!